Assim como eu, vocês sentem saudade de rejogar alguns games que marcaram a sua infância? Cara, então não perca mais tempo e corra logo pra página Games Raros lá no Facebook pra vocês estarem dando uma olhada nos produtos que lá estão disponíveis, tanto retrô quanto da atualidade. Então não perca mais tempo e vá logo, viu? Recomendo bastante. Salve meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Quem tá falando hoje aqui é o Matheus e sejam todos muito bem-vindos ao Noticiário dos Games. E galera, mais um vídeo aqui no canal e eu espero que vocês estejam com corações bem firmes aí. Já deixem um lencinho do lado, porque hoje nós vamos conversar sobre um assunto que pode ser um pouco triste aí para aqueles que têm os corações mais frágeis, que é sobre protagonistas que morrem em seus games. Sim, cara, nem todos os jogos do mundo, quando chega no final, a gente tem realmente um final feliz. Até alguns que têm um final feliz, nem sempre é tão feliz assim, porque às vezes o nosso protagonista acaba morrendo no final, tendo que se sacrificar pelo um bem maior, entendeu? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje nesse vídeo. Mas antes da gente partir aí pra gente ver quais foram os protagonistas que morreram em seus games, já deixem o like pra dando aquela força, né? Compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal pra gente chegar aos 1000 inscritos o mais rápido possível. E também ative esse sininho aí pra você receber notificações de todos os vídeos e não perder nada aqui no canal, porque vai ter muito vídeo aqui, beleza? Não fiquem aí sem ativar o sininho, não esqueçam de ativar o sininho. Bom galera, vamos começar aqui por uma das mortes mais injustas no mundo dos games, pelo menos na minha opinião, que é a morte do John Marston. Galera, antes da gente falar sobre a morte do John Marston, eu já vou avisando vocês que esse vídeo é repleto de spoilers, né? Claramente tem spoilers porque a gente vai falar sobre mortes importantes do protagonista do game no final do jogo, na metade, tanto faz. Ainda assim, um aviso de spoiler, caso você não queira spoilers, então não veja esse vídeo, vai ver um outro vídeo aqui no canal. Então, voltando a falar aqui sobre a morte do John Marston no final do jogo, eu a considero uma das mortes mais incômodas de todo mundo dos games, não porque é ruim, mas porque é revoltante, cara, porque você se apega ao John, cara, de uma maneira muito legal. Ele é um personagem muito bem construído, a Rockstar mandou bem na construção do John Marston. A motivação inicial do jogo é a gente realizar todas as missões e capturar todos os integrantes do bando do Dutch, né? Que no caso tem uma pessoa no jogo que é o Edgar Ross, que ele acaba sequestrando a família do John, né, a esposa e o filho, e acaba utilizando isso para meio que controlar o John, para ele fazer aquilo que o Edgar Ross quer, entendeu? O John Marston acaba se encontrando nessa posição e no final do jogo a gente faz tudo isso, entendeu? A gente mata todos os integrantes do bando do Dutch, a gente captura todos eles e no final das contas o Edgar Ross acaba liberando a Abigail e o filho do John Marston, né? Os dois, e o John Marston acaba meio que se aposentando, vai viver na fazenda, entendeu? E a gente no final do jogo tem um momento muito legal onde nós fazemos várias missões bem simples com o filho do John Marston, entendeu? Com um outro velho lá que eu não me tô me lembrado quem é, e com até mesmo a esposa do John, né, a Abigail. Missões como se fosse simulador de vida, pra gente se apegar cada vez mais ao personagem do que a gente já tinha se apegado, e também a sua família, ver que ele é um humano normal, ele não é só um matador, entendeu? Ele tem a sua família, ele tem seus sentimentos. Só que no final do jogo a gente acaba sendo traído pelo Edgar Ross, que depois de um bom tempo vai lá até a fazenda do John. A gente acaba tendo que mandar a nossa esposa e o nosso filho fugir, né, pra eles não matarem eles, e o John Marston acaba sendo fuzilado por um bando de caras que invadiram ali a fazenda dele, todos eles comandados pelo Edgar Ross, o cara que acabou traindo o John depois de tudo que ele fez. Então, por isso, eu considero essa morte muito revoltante, porque a gente sente muita raiva quando ela acaba acontecendo. Então, é a primeira morte aqui da nossa lista, o John Marston morrendo aí, sendo fuzilado por vários outros caras aí que ajudaram o Edgar Ross nessa empreitada aí, né? Bom galera, outra morte de um protagonista aqui que eu considero muito legal
só que de um jogo que não é tão conhecido pela galera, apesar da marca desse jogo ser muito grande, né? A franquia existente, né? The Walking Dead é a morte do Lee Everett, o protagonista do primeiro jogo do The Walking Dead lá da Telltale Series, né? Quem conhece The Walking Dead às vezes assemelha muito a Clementine, né, ao The Walking Dead, mas às vezes as pessoas esquecem que o Lee foi o primeiro protagonista, entendeu? É porque a Clementine tá no The Walking Dead 1, 2, o 3, o último jogo também, então a galera lembra mais da Clementine, mas o Lee Everett foi o protagonista do primeiro jogo, e ele, infelizmente, cara, não adianta você tentar o máximo possível, não adianta você tentar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, moldar as histórias, entendeu? Escolher as ações que você vai realizar. No caso, esse jogo, ele tem ações que você pode acabar tomando que vão mudar o rumo da história, entendeu? Mas, infelizmente, a morte do Lee é inevitável, tá? Ela vai acontecer de qualquer maneira, independente das suas escolhas, da maneira que o jogo vai acabar da mesma forma, com a morte do Lee, infelizmente, né? Porque em algum momento do jogo, lá mais ou menos no final, no último capítulo, o Lee acaba sendo mordido, né? E então ele ainda, antes de acabar se transformando, ele faz algumas coisas, ele ajuda a Clementine, se eu não me engano, pelo que eu lembro, a Clementine acaba sendo sequestrada, ele resgata ela, só que a gente vê ele se transformando aos poucos, né, já ficando pálido, praticamente morrendo, mas antes de morrer, ele tem uma conversa muito bonita com a Clementine, né? A Clementine que ele criou praticamente ela, cuidou dela, já que os pais dela acabou morrendo. A Clementine no primeiro jogo é bem pequenininha, eu acho que ela tem em torno de uns 8, 7 anos no primeiro jogo, e o Lee acaba sendo como um pai para ela. E é muito triste porque o jogo te dá duas opções para você finalizar ali com o Lee. Ou você faz a Clementine matar o Lee, né, pra poupar ele, pra ele não se transformar em um zumbi. A gente tem uma Clementine tá com uma arma, a gente tem a opção de matar o Lee e evitar que ele vire um zumbi, né, e ele morre ali, o jogo acaba dessa forma. Ou a gente também tem a opção de deixar o Lee, a gente ir embora e deixar o Lee, no caso seria a opção de não ter coragem o suficiente para matar o Lee e ir embora, e no final das contas ele ia acabar morrendo e em algum momento ele ia virar um zumbi, mas isso não é mostrado no jogo, tá? A gente só vai embora e ele morre lá, né, na hora. Então, independente das suas escolhas, não tem como mudar isso, e é uma das mortes, eu acho que mais triste do mundo dos games, pelo menos atualmente aí, a morte do Lee no The Walking Dead, a primeira temporada do The Walking Dead da Telltale. Bom, galera, mais um game onde nós infelizmente temos a morte do protagonista é no BioShock Infinite, onde o protagonista é o Booker DeWitt, tá? BioShock Infinite é um jogo simplesmente fantástico, mas que você precisa muito prestar atenção, cara. Não dá pra você jogar esse jogo sem se dedicar totalmente a prestar atenção nele, porque você vai acabar se perdendo. Ele é um jogo com um enredo bastante diferenciado, entendeu? É bastante complicado, tem muita coisa envolvendo viagem no tempo, realidades alternativas, entre muitas outras coisas. É um jogo bem complicadinho, mas é uma obra-prima feita pela 2K, um dos melhores BioShock. Eu acho que ele só não é melhor do que o primeiro, tá? Mas ainda assim é um jogo fantástico. Mas de longe, né, o Booker, o protagonista do jogo, é o melhor da franquia, porque ele é o que mais tem personalidade, entendeu? Um problema do BioShock 1 e do 2 é porque no BioShock 1 a gente tinha lá o Jack, e no BioShock 2 a gente tinha o Big Daddy, que eles praticamente não falavam, se eu não me engano eles nem falavam. Agora no BioShock Infinite a gente tem o Booker, que ele fala bastante, entendeu? Ele tem uma personalidade legal, ele tá sempre acompanhado ali da Elizabeth, então ele tem mais, a gente tem como ouvir mais ele conversando com ela, contando um pouco da história dele, entre outras coisas. E depois de muitas coisas que a gente vai fazendo nesse jogo, a gente acaba derrotando o vilão final do jogo, né, que é o Zachary Comstock, que é meio como se fosse um prefeito religioso da cidade de Columbia, né, a cidade voadora do jogo, onde o jogo se passa. E a gente acaba matando o Zachary Comstock no final do jogo,
E aí a gente acaba entrando em algumas portas que meio que levam a gente a várias realidades alternativas. A Elizabeth vai guiando a gente, né? A gente vai descobrindo algumas coisas meio estranhas. Eu não vou tentar ficar explicando muito aqui, porque pode acabar estragando um pouco da surpresa de vocês. E eu acho que eu não vou nem conseguir explicar tão bem, porque é realmente muito complicado. Mas no geral, a gente acaba descobrindo que o Booker é o Zachary Comstock. Ele é o vilão do jogo, uma versão futurista dele, de uma outra realidade alternativa, uma versão mais velha, onde ele mudou o seu nome, onde ele acabou se tornando o que ele é naquela realidade, né, o Zachary Comstock. Então a gente acaba tendo a gente acaba sendo revelado pra gente que a única forma de derrotar realmente o Zachary Comstock, sem fazer com que ele surja novamente, tanto de uma outra realidade quanto no futuro, infelizmente o Booker tem que morrer, porque se eu não me engano, pelo que eu entendi, ele parece que é o principal, entendeu? Se ele morrer, nenhum outro Booker de alguma outra realidade alternativa vai existir, e nenhum desses outros Bookers vai se tornar o Zachary Comstock. E é aí que a gente vê uma das cenas mais bizarras, mas também uma das mais legais no mundo dos games que eu já vi, que a gente vê ali o Booker ir numa lagoa, né, entrando numa porta que acaba fazendo ele entrar numa lagoa. E nessa lagoa a gente encontra com várias Elizabeths, a Elizabeth principal e outras Elizabeths de outras realidades alternativas. E cada uma delas vai chegando perto do Booker e falando algumas coisas pra ele. E é aí que a gente vê as 3 Elizabeths mais próximas do Booker o afogando, cara. Sim, elas 3 afundam ele na água e o matam afogado. E o mais bizarro nisso e agoniante é que a gente vê por debaixo da água ali as 3 Elizabeths afogando a gente ali, o nosso protagonista, o Booker, né? E aí depois a câmera fica aérea e cada uma das Elizabeths de outras realidades alternativas vão desaparecendo, porque no caso, tá, a Elizabeth é filha do Booker, tá? A Elizabeth é filha do Booker, mas eu não vou explicar isso aqui, eu recomendo que vocês joguem esse jogo, vão jogar, que ele é uma obra-prima, vale muito a pena ser jogado, é uma experiência que fica muito marcada das nossas cabeças. E tá aí, mais uma morte de protagonista em um jogo aí, um jogo simplesmente fantástico que eu recomendo muito que vocês joguem. Smother, 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 smother. Before the choice is made, before you are reborn. He's Zachary Comstock. He's Booker DeWitt. No. I'm both. Bom, galera, mais uma morte de protagonista aqui em um game de novo da Rockstar, tá? Mas no caso aqui, nós vamos falar da morte do Cole Phelps em Eleanor, tá? Esse aqui não é um dos meus jogos favoritos da Rockstar, tá? Eu acho ele um dos jogos, na verdade, mais sem graça que a Rockstar já fez. Ele é um jogo que é bem limitado em comparação com os outros jogos da Rockstar, como GTA, Bully, Red Dead Redemption, tá? Então eu acho que ele é meio fraco em algumas coisas em relação a mundo aberto, tá bom? Mas ainda assim é um jogo legal pelo seu enredo, seus personagens e claramente, né, pelas expressões faciais desse jogo que são maravilhosas até os dias de hoje. O gráfico dele é realmente incrível. E a questão da investigação é muito interessante nesse jogo. No caso, a gente passa o jogo inteiro, né, aí na pele do Cole Phelps, não o jogo inteiro, que tem alguns momentos específicos onde nós vamos controlar outro protagonista também, outro personagem, mas eu não vou ficar falando sobre isso. No caso, o Cole, ele começa no jogo lá como um policial, a gente vai agindo como policial apenas no comecinho mesmo, só que depois, por conta das suas boas ações, ele vai demonstrando bastante destreza na área de policial, ele acaba sendo promovido para posição de detetive, e aí que a gente começa o jogo de verdade, né, resolvendo alguns casos, entre outras coisas, e a gente vai vendo o Cole cada vez subindo mais na sua carreira, até que em algum momento ele acaba se envolvendo em uma polêmica, né, em relação a adultério, né, ele é um cara casado e acaba se envolvendo com uma mulher famosa, e aí isso acaba caindo na mídia, e isso prejudica tanto a vida pessoal dele quanto a vida profissional. Isso é muito errado, né? Já uma aviso para vocês, respeitem seus relacionamentos, tá? Sejam fiéis a seus esposos, a suas esposas e seus namorados ou suas namoradas também. Não caiam em adultério. Mas voltando a falar aqui em relação ao Cole Phelps,
no final do jogo ele acaba tendo seu momento de redenção, né? Porque, é como eu disse, no começo ele é um personagem legal que vai crescendo, na metade do jogo ele acaba caindo nessa situação e a gente começa a pegar um pouco de raiva dele, só que no final ele tem o seu momento de redenção. A mulher com quem ele se envolve, essa pessoa famosa, acaba sendo sequestrada e o Cole age em uma missão de resgate para resgatar ela. Só que ele acaba morrendo no processo, né? Ele vai resgatar essa mulher nos esgotos, né? Ele consegue salvar ela, o amigo dele tenta ajudar, só que o esgoto acaba sendo totalmente inundado e o Cole não consegue sair do esgoto antes da inundação, da enxurrada de água pegar ele e o matar, cara. É realmente uma cena bem chocante, assim, porque você fica imaginando que o Cole vai se salvar, mas ele acaba morrendo no processo. E no final do jogo nós temos a cena do funeral do Cole Phelps, que é até meio triste, cara. A gente termina o jogo ali de uma maneira, com um clima bem caidaço, entendeu? Realmente, eu não imaginei que ele ia morrer, eu imaginei que ele ia dar a volta por cima e se tornar o herói da cidade, entendeu? Entre outras coisas, mas acabou que ele morreu nessa rajada de água que ele acabou levando, infelizmente aí, mais um personagem que foi pro saco. Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo aqui hoje e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, deixem um like para dar aquela força, né? Se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e também ativem o sininho para vocês receberem notificações de todos os vídeos para vocês não estarem perdendo nada. Já vou avisando vocês que vão ter bem mais vídeos aqui no canal daqui para frente, tá? Então fiquem atentos aí para muito mais conteúdo em breve, beleza? Não esqueçam também de passar no meu canal secundário, Zona em Família, para vocês estarem dando uma força lá. Se inscrevam lá também no meu canal, totalmente focado em brincadeiras. Chegou vídeo recentemente nele, tá? Então vamos lá dar uma olhada. Um grande beijo para todos vocês, já agradeço a todos por terem acompanhado até o final e até o próximo vídeo.